Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje continuaremos a série sobre a Igreja de Jesus Cristo. Nós já falamos sobre a importância de por que ir à igreja, ir ao culto. Também já falamos sobre quem é e o que é a Igreja de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a missão da Igreja de Cristo neste mundo. Mas antes de irmos para a mensagem, convido a você a se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Curta o vídeo, compartilha ele com outras pessoas para que mais pessoas possam ver esse vídeo. E também comente aqui embaixo se você gostou do vídeo ou não. Dê sua opinião e assim o YouTube vai recomendando esse vídeo para outras pessoas. E assim mais pessoas poderão assistir esse vídeo e também ouvir da palavra de Deus. Pois bem, hoje o tema é sobre a missão da igreja. E qual é a missão da igreja? Já falamos que a igreja é um corpo que tem uma cabeça, que é o Senhor Jesus. Ele que governa a igreja com a sua palavra, com aquilo que ele deixou para nós escrito nas Sagradas Escrituras e também que é a sua vontade. O texto que eu escolhi para hoje é o mesmo texto do último vídeo. É o de 1 Pedro 2, versículo 9, que diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é um povo eleito, escolhido por Deus, lá na eternidade, conforme diz Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, Deus já havia elegido a sua igreja para um fim, para um propósito, como diz o texto de 1 Pedro, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, daquele que nos tirou do pecado, daquele que nos tirou da condenação através da morte e ressurreição de Cristo e nos deu por herança a salvação, a vida eterna, mediante a graça dele, pela fé. É assim que nos ensina a palavra, é assim que o próprio Senhor Jesus vai nos ensinar nos evangelhos. A salvação, o presente, algo que nós recebemos, somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus, conforme está em Efésios 2, versículo 8 e versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie, mas para que a glória seja toda para Deus. E quais são as virtudes que nós devemos proclamar ao mundo, ou às pessoas que estão ao nosso redor? A igreja, Jesus vai chamá-la de luz. Vocês são a luz do mundo. Está lá em Mateus 5, versículo 14. E ele diz que essa igreja não pode se esconder, não pode ser omissa. Ele usa dois exemplos para isso. Primeiro, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ou seja, não tem como esconder uma cidade que está bem no alto, não tem como cobrir ela. Assim também o cristão não deve se esconder, não deve se omitir da sua missão de levar o evangelho, que é a função principal da igreja de Jesus, né? De ir e fazer discípulos, conforme Jesus nos ensina em Mateus 28, do 18 ao 20, né, versículos 18 a 20. Ir fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando essas pessoas a guardar tudo aquilo que Ele ensinou. E Ele garante que nós nunca vamos estar sozinhos. Ele estará conosco até o final dos tempos. E Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para nos ajudar nesse chamado, nessa tarefa tão importante: levar o Evangelho do Senhor para todas as nações. Jesus diz em Marcos 16, versículo 15 o seguinte: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, não há pessoa nesse mundo que não deva ficar sem ouvir o Evangelho. Todos têm o direito de ouvir o Evangelho. E esse papel, essa função, esse chamado é dado à igreja. Esse privilégio e essa responsabilidade é nossa. Por isso não podemos nos esconder, assim como não pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte.
O outro exemplo que Jesus dará em Mateus 5, versículos 14 a 16, é que uma vela, ela deve ser colocada em cima do velador para iluminar a todos, e não debaixo de uma caixa ou de um alqueire, né, depende da tradução. Ou seja, a função da vela é iluminar e não ficar escondida. Assim, a função do cristão é evangelizar, é levar a palavra de Deus. Pedro nos diz que nós devemos proclamar as virtudes. Uma delas é evangelizar. Mas as virtudes que também a palavra de Deus nos diz que Deus tem e que Ele nos dá, está lá em Gálatas 5, 22 a 23, que é o fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes são constituídas, são nos dadas pelo Espírito Santo, para que as pessoas vejam essas ações em nós e vejam que o amor de Deus age no mundo através da sua igreja. É nosso chamado isso, anunciar o Evangelho, mas também anunciar as boas novas através das nossas ações. Não devemos ser só pessoas que falam, ou que frequentam a igreja, ou que falam do Evangelho, mas devemos praticá-los e ensinar essas pessoas a palavra, para que elas sejam discípulos ou discípulas. As pessoas devem aprender através da igreja quem é Jesus. E essa função ela não é só dada ao pastor, ou ao ministro, ou ao missionário, ou ao diácono, ou ao catequista. Não. É dada a todas as pessoas. Naquele texto, Pedro fala do sacerdócio geral de todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes a partir do batismo. E temos esse chamado. Podemos ser omissos. Cada um com o seu dom, cada um com o dom que recebeu de Deus, e Deus vai nos capacitar para isso. Se nós olharmos, quando Jesus chamou os discípulos, nenhum deles eram capacitados. Mas ao longo da caminhada com eles, durante os 3 anos em que Jesus andou com eles, Ele capacitou, Ele discipulou eles, para que eles pudessem ser a base da igreja e anunciar a sua palavra. Eles não só pregaram, mas eles curaram, eles alimentaram e eles cuidaram das pessoas necessitadas. Lá em Atos 6, um outro ponto importante é a instituto dos diáconos. Eles tinham a função de cuidar dos órfãos e das viúvas, que eram as pessoas mais debilitadas, as pessoas mais carentes da época. Elas não tinham assistência nenhuma. Na época não tinha nenhum recurso que o governo dava, ou nenhuma assistência não tinha heranças, viúvas, por exemplo. Os órfãos ficavam desamparados, mas era a função da igreja cuidar dessas pessoas. E isso, os sinais da verdadeira igreja, nós vamos ver lá em Tiago 1,27, que ele diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A igreja tem a função e o dever de anunciar o Evangelho e cuidar das pessoas necessitadas. Ou seja, evangelizar e praticar a diaconia. Essa é a nossa missão. Mas a igreja que anuncia, ela não deve se contaminar com o pecado que é no mundo, conforme diz Tiago. Ela deve ficar incontaminada, ela não se deve se misturar com o mundo. Ela deve ter uma vida santa. Devemos ser uma igreja que é santa, assim como Pedro diz em 1 Pedro 1,16. Ou seja, assim como eu sou santo, diz Deus, vocês também devem ser santos. Isso não quer dizer que somos uma igreja perfeita. Não, somos imperfeitos e pecadores até a volta de Cristo. Mas agora não criticamos mais o pecado, o que queremos, mas porque cometemos alguns acidentes, porque somos falhos e humanos. É muito diferente quando cometemos pecados por querer e quando nós acabamos caindo em tentação. Por isso que no Pai Nosso, Jesus nos ensina
a pedir para não cairmos, para que não nos deixe cair em tentação. Que o Senhor nos abençoe nessa missão importante de levar o Evangelho, cuidar das pessoas necessitadas e ficar incontaminado do mundo. A igreja que se contamina com o mundo, ela por si só acaba morrendo. Que Deus nos abençoe a não ser pedra de tropeço, mas a ser luz do mundo e sal da terra. Que Deus nos abençoe. Fique na paz de Cristo.